Olá, caro aluno do curso de Segurança do Trabalho. Eu me chamo Marcelo Viana, sou professor do Instituto Federal, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho. Estaremos juntos em 45 horas aulas tratando da disciplina de epidemiologia, tá? Nesse curso, vamos aprender os fatores determinantes, tá? As medidas de controle, as ferramentas de catalogação das ocorrências em um grupo de indivíduos, né, em uma população, ao contrário da medicina clínica, que trata do estudo da saúde em um indivíduo só. Vamos sempre mencionar, fazer um paralelo com os fatos que aconteceram recentemente, né, que foi a epidemia de microcefalia em nosso país, causada pelo Zika vírus. Estaremos juntos nessas 45 horas aulas, tratando desses assuntos, onde vocês terão os exercícios e as provas correspondentes a cada unidade. Boa sorte e bons estudos. Caro aluno, é notório que experiências anteriores fazem com que a gente possa antever quais os problemas deveremos enfrentar, quais os desafios, e também nos permite escolher as melhores soluções para aquela problemática. Baseado nisso, vamos aqui ao primeiro tópico, que consiste na história natural da doença. Histórico natural da doença. O conhecimento da história natural da doença permite bloquear a evolução da patologia, pois a prevenção exige uma providência precoce, uma ação antecipada que será desencadeada a partir do conhecimento das inúmeras causas relacionadas com as características do hospedeiro, do ambiente e do meio ambiente, e da facilidade ou dificuldade com que os fatores são anulados ou interrompidos. Sabemos que é de fundamental importância catalogarmos todas as ocorrências para que seja identificado qual região é mais recorrente, quais são os fatores determinantes e quais as melhores medidas de tratamento. Para isso, devemos conhecer as ferramentas que estão disponibilizadas para que podemos catalogar essas doenças. Isto é o que denominamos de vigilância epidemiológica. Conceitos de vigilância epidemiológica. É o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção e a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de controle ou prevenção. É o conjunto de atividades que permite reunir a informação indispensável para conhecer a qualquer momento o comportamento ou história natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, com a finalidade de recomendar oportunamente sobre bases firmes as medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de determinadas doenças. Função e propósitos da vigilância epidemiológica. A função da vigilância epidemiológica é a coleta e processamento dos dados, para posterior análise e interpretação dos dados processados, a fim de recomendar medidas de controle apropriadas, visando a promoção das ações de controles indicadas e avaliações da eficácia e efetividade das medidas adotadas, divulgação de informações pertinentes, com o propósito de fornecer orientação técnica permanente para os responsáveis pela decisão e execução de ações de controle de doenças e agravos. Especificidades da vigilância epidemiológica. Através da análise dos dados, deve-se responder os seguintes questionamentos: como a doença se distribui segundo as características das pessoas, lugares e épocas consideradas? Que fatores estão relacionados à ocorrência da doença e sua distribuição na população? Que medidas devem ser tomadas a fim de prevenir e controlar doenças? Qual o impacto das ações de prevenção e controle sobre a distribuição da doença? O que é o sistema de vigilância epidemiológica? O sistema de vigilância epidemiológica se organiza em torno de uma série de atividades interligadas e complementares que devem ser desenvolvidas continuamente e de forma integrada,
Portanto, todos os integrantes de sistemas têm atividades em comum, que no caso de vigilância epidemiológica são as seguintes: coleta, processamento, análise e interpretação dos dados, investigação epidemiológica, recomendação, implementação e avaliação de ações de controle, retroalimentação e divulgação de informações. As atividades citadas anteriormente são desenvolvidas em todos os níveis do sistema de vigilância. No nível local, privilegia o conhecimento das condições de saúde locais e a execução das atividades de intervenção a curto prazo. No nível estadual e federal, participa do sistema desenvolvendo atividades de caráter mais estratégico, normativo e avaliativo, com um horizonte de mais longo prazo e maior abrangência. Vamos conhecer agora como esse sistema é alimentado, quais são as fontes de dados. A informação para a vigilância epidemiológica destina-se à tomada de decisões. A notificação compulsória tem sido a principal fonte da vigilância epidemiológica. Essa notificação compulsória consiste na comunicação obrigatória à autoridade sanitária da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde ou surto. A notificação compulsória é dada por profissional de saúde ou qualquer cidadão, visando a adoção das medidas e intervenções pertinentes. A força e o valor das informações, que é o dado analisado, dependem da qualidade e da fidedignidade com que o mesmo é gerado. A força e o valor da informação, que é o dado analisado, dependem da qualidade e da fidedignidade com que o mesmo é gerado. As pessoas responsáveis pela coleta estejam bem preparadas para diagnosticar corretamente o caso, como também para realizar uma boa investigação epidemiológica com anotações claras, precisas, para que possam ser utilizadas de forma confiável. Tipos de dados que alimentam o sistema de vigilância epidemiológica. São dados demográficos, socioeconômicos e ambientais, o número de habitantes, características da distribuição, condicionamento de saneamento e as climáticas, dados de morbidade, notificação de casos e surtos, produção de serviços ambulatoriais e hospitalares, investigação epidemiológica, busca ativa de casos. Dados de mortalidade, declaração de óbitos, processada pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade. E notificação de surtos e epidemias. O conceito de saúde. Podemos definir, de maneira bem simplificada, como a saúde sendo o perfeito funcionamento do nosso corpo, sem a ausência de anormalidades. A Organização Mundial de Saúde nos trouxe uma definição bem mais ampla, que é a seguinte: a Organização Mundial da Saúde define a saúde como um completo bem-estar físico, social e mental, e não apenas a ausência de doenças. A concepção de saúde pode ser ampliada, como sendo resultado das condições de alimentação, moradia, educação, meio ambiente, trabalho e renda, transporte, lazer, liberdade e principalmente acesso aos serviços de saúde, conforme a 8ª Conferência Nacional da Saúde, realizada no Brasil no ano de 1986. Com essa definição, podemos dividir a prevenção de doenças e de alguns sinistros em 3 grandes níveis. Níveis de prevenção. Por meio da história e com auxílio de epidemiologia, é possível esquematizar as medidas preventivas. As fases de aplicação preventiva na história natural da doença são as seguintes. Então, foi-se dividido os métodos de prevenção em 3 grandes grupos. O primeiro deles é a fase primária. É constituída por um grupo de ações que podem ser desenvolvidas por instituições governamentais, empresas, associações comunitárias e indivíduos, visando a promoção e a proteção à saúde e a redução de fatores de risco, que constituem ameaça à saúde das pessoas, podendo provocar incapacidades e doenças. É o que convencionou-se a chamar de saúde pública, ou seja, o diagnóstico de tratamento científico da comunidade. Fase secundária. Uma vez que essas ações não sejam tomadas, ou não tenham a eficácia esperada, se iniciará a fase de prevenção secundária,
o diagnóstico de toda e qualquer doença deve ser feito o mais precocemente possível, assim como o tratamento deve ser instituído de imediato, de modo a deter a progressão da enfermidade. A fase terciária consiste na reabilitação e na recuperação parcial ou total das capacidades no processo de doença e na reintegração do indivíduo ao seu ambiente social e à sua atividade profissional. A palavra epidemiologia é um termo de origem grega, que significa epi, sobre, demo, população, logia, estudo. É o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas. Enquanto a medicina clínica dedica-se ao estudo da doença de um indivíduo, analisando caso a caso, a epidemiologia debruça-se sobre os problemas de saúde em grupos de pessoas, às vezes pequenos, na maioria das vezes envolvendo populações numerosas. Os principais objetivos da epidemiologia são descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde das populações humanas, proporcionar dados essenciais para o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento de doenças, bem como para estabelecer prioridades. Também identificar os fatores etiológicos da gênese das enfermidades. Podemos considerar que a doença é algo determinado por vários fatores, que se juntam, se combinam, formando uma grande cadeia. Romper as cadeias de transmissão das doenças. A partir dos conhecimentos necessários sobre o comportamento de determinada doença ou agravos da saúde e de seus fatores condicionantes, se definirá a aplicação de medidas capazes de interromper a cadeia epidemiológica nas doenças transmissíveis, bem como criar mecanismos de controle de prevenção nas doenças não transmissíveis. Caros alunos, dessa forma finalizamos o primeiro módulo da nossa disciplina. Vimos que é de fundamental importância da fidedignidade da coleta de dados, para que seja alimentado o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, para que seja analisado esses dados, para que sejam tomadas as providências mais adequadas. Dessa forma, encerramos a apresentação do módulo 1 da nossa disciplina. Vimos que é de